Olha a arrumação aí, ó. Isso aí é porque o jumento cismou que essa ponte ré de pau ia cair. Aí acuou, não quis ir pra frente nem pra trás. Aí a população aí resolveu ajudar, porque o trânsito tava interditado aí, ó. Te liga aí. Ó o Maranhão, velho de pia. Aí o cabo arruma aí um pau, mete aí no... Eu vou nada. Não tem que faça isso. Pode vir a baba do rato, não foi eu vou nada, nem morto, eu não vou. Eu vou sair daqui, mas eu morrer aí à toa, vou nada. Vou não. Vai se lascar, rapaz. Rebocado aí, ó. Rapaz, é muita putaria esse Maranhão. Pois é. Eita porra! O jumento saiu guinchado, pai. Rapaz,